É importante que todos tenham conhecimento, quem ainda não tem, do chamado Estatuto da Cidade. Esta é uma ferramenta que nós temos desde 2001, que é importantíssima para quem quer exercer algum mandato neste país. Essa ferramenta foi uma luta de muitos anos, e eu tive o privilégio de estar na Fundação Prefeito Faria Lima Sebano como dirigente, e várias dessas questões foram discutidas lá. Inclusive, grande parte do capítulo municípios da Constituição Federal foi discutida nessa fundação naquela época do governo Montoro. As coisas não acontecem por acaso, é um acúmulo de procedimentos para poder chegar num ponto fundamental, num ponto final, que é esse da cidade. Então é importante que os vereadores, os candidatos e a prefeita conheçam o Estatuto da Cidade. Eu queria responder para a Mayra. Mayra, não existe possibilidade. Tem algumas coisas que eu costumo mencionar, chamar, talvez apelidar, de projetos estruturantes, entende? E isto é o que diferencia os administradores também. E agora, isso daí não é um ser iluminado. Normalmente o que acontece porque é uma grande demanda que a sociedade está exigindo e que o administrador consegue entender e traduzir isso em lei, uma proposta de lei, e isso fica. É estruturante por quê? Porque ninguém consegue mexer mais, tá certo? Temos que ser justos com algumas coisas. O projeto que foi proposto pelo hoje governador José Serra sobre os genéricos. Será que alguém consegue fazer voltar atrás? Não tem jeito, é muito forte, ficou arraigado. Um projeto que tem a cidade de São Paulo hoje, que é a Cidade Limpa. Será que alguém consegue voltar atrás e falar, vamos ter cidade toda emporcalhada? Não, por quê? A sociedade incorporou esses projetos. Mas eu sei que não basta só isso, tem que ter coisas mais fortes em relação a isso. É por isso que algumas cidades do mundo que tiveram problemas no pós-guerra, entenderam que eles tinham que se organizar. Eu tive o privilégio, eu estou falando uma coisa sem arrogância, sem prepotência, eu tive o privilégio de nascer no bairro da Penha, que era a periferia, tá certo? E tive o privilégio de estudar, que é um privilégio nesse país poder estudar. E tive o privilégio também de conhecer alguma coisa lá fora. As grandes cidades do mundo, todas elas têm um instituto ou um local em que as pessoas discutem a cidade. Então não é por acaso que elas são desenvolvidas. Independente de quem esteja de plantão no poder, essas coisas são discutidas permanentemente, com os técnicos que fazem parte daquele instituto e com a sociedade através dos seus segmentos. Então, o que falta nesse país? Isso vale para qualquer município, por menor que seja, tem que ter esse embrião, que é necessário ter um embrião para poder se discutir as questões todas. Agora, existe sempre aquela história, eu não sei quem mora em apartamento ou quem mora em condomínio. Tem reunião de condomínio? Você me representa? Eu falo que não. Não represento mesmo. E não venha reclamar depois de coisas que aconteceram se você não está presente. Essa tal da participação, e que a deputada, enquanto prefeita, fez um trabalho muito grande para as comunidades de base, entende? Muito pouco foi estimulado depois. Porque isso dá trabalho. É uma coisa que dá trabalho estar presente. Você tem que alimentar permanentemente, dar respostas, e por mais singela que seja a pergunta, você tem que dar resposta. Isso dá muito trabalho. Mas por outro lado, é muito importante que crie-se essa cultura da participação, da discussão dos temas. Porque senão, ou cidade pequena ou cidade grande, não tem condições. Falaram dos fóruns aqui agora há pouco, a advogada falou, a Georgina Simone. Os fóruns estão começando a ser montados, mas muito mais por iniciativa da magistratura aqui em São Paulo, do que efetivamente pelas administrações. Por quê? Porque cidade com aproximadamente 11 milhões de habitantes tem que ter um novo paradigma, como a própria deputada ratificou. Não tem jeito, nós precisamos ter a criatividade de propor uma nova gestão. E em São Paulo especificamente, nós temos que ter duas coisas que são fundamentais. É a governança representativa, efetivamente, mas tem que ter uma governança participativa. Existe hoje lá em São Paulo esse sistema, só falta ser devidamente estruturado. E vocês querem saber? Existem diversas empresas em São Paulo hoje que mantêm creches, asilos, escolas, e isso é feito sem o poder público ficar sabendo, tá certo? Este é um novo orçamento. Quanto custaria para o município isto? Ou seja, esta gestão solidária, local, participativa, tem uma nova receita, e essa receita não é computada. Isto, se pudesse ser estimulado nos municípios, onde tem grandes empresas, a mesma coisa. Então são questões que tem que se repensar a gestão para poder falar, somos inovadores, porque é uma demanda real, não inovação por inovação. E uma outra coisa que eu acho importante mencionar também na minha fala, e que foi muito bem colocado aqui,
Nós precisamos, enquanto Partido Socialista, ter um projeto para as nossas cidades. Não é um projeto de poder para se perpetuar. Porque, infelizmente, o que acontece é o seguinte: estou nesse cargo, como é que eu vou fazer para me manter nesse cargo? Esses cargos públicos não são vitalícios. Emprego público não é um emprego de carteira assinada, é um emprego de prestar serviço para a comunidade, para a sociedade. Se eu não tiver mais apto para ele, eu tenho que ter a obrigação de passar a bandeira. Tem uma pessoa mais jovem que fala, vai me representar, vai ser melhor do que eu. Essas coisas têm que ficar muito claras. E só acontece em partidos que têm formação, porque senão a turma não sai mais. É aquele grupo lá em cima que fala, me perpetuei, representa segmentos que na verdade que eles representam efetivamente em função do interesse político, não, em função do interesse econômico. É isso que nós temos que nos distanciar cada vez mais e nos diferenciar. E que felizmente o PPS e os demais partidos socialistas têm isso muito presente na fala dos seus líderes. Então, quando falo alguma coisa especificamente, como superar algumas questões, o próprio Valdec de Tirapina mencionou a questão da migração. Isso com certeza a prefeita Irundina vai poder, a minha sempre prefeita Irundina vai poder responder melhor. Mas tem uma coisa que não depende só do prefeito e do governador. A questão migratória é uma coisa muito forte no nosso país. E São Paulo tem que ser denunciado. Está vivendo um novo momento desse. A indústria da construção civil, com a sua agressão que está fazendo, está indo buscar novamente pessoas em outros estados para cá. E a hora que esse emprego não puder ser mais gerado, nós vamos ter um novo contingente de excluídos da capital de São Paulo e outras cidades. Temos que denunciar isso. Isso daí faz parte das eleições nossas enquanto candidatos. Essas coisas são importantes. A questão de imigração passa por aí. São Paulo tem 3 condições que eu costumo mencionar de como administrar. Uma cidade que tem a questão migratória, uma coisa fortíssima, fortíssima, fortíssima. Nós temos um respeito total aos cultos religiosos, as coisas mais variadas que pode imaginar na questão dos cultos religiosos. E a questão da etnia é uma coisa fortíssima em São Paulo. Nós temos informação que nós temos aproximadamente 40 mil bolivianos em São Paulo, que vieram sem qualquer condição de trabalho, que vêm disputar com os nossos moradores esse espaço, e que são muito bem recebidos e a gente procura ser também. Então, quando se administra uma cidade de São Paulo, não basta ter um simples programa, precisa conhecer essa cidade, como a própria prefeita Luísa Erundina mencionou. Então, eu estou tentando responder, tentando ser breve, mas não dá. Precisamos conversar sobre isso, precisamos conversar sobre governabilidade, que foi o que a prefeita mencionou. Não dá mais para poder se basear a governabilidade na barganha. A discussão com o legislativo tem que ser em cima de ideias, de planos, de projetos. E é isso que acho que nós podemos nos diferenciar.